te damos pelas nossas famílias, acima de tudo, pela salvação das nossas almas. Engrandecemos o teu nome pelo teu cuidado, Senhor. Pedimos nessa tarde que o Senhor ouve as orações de cada um dos teus filhos, aqueles que têm se colocado diante do Senhor, colocando as suas necessidades, as suas ansiedades. Derrama sobre nós a tua graça, assistindo o necessitado. Pai santo e justo, vai de encontro àqueles que estão, Senhor, em dificuldades, impossibilitados de estar na tua casa. Sabemos que os dias são difíceis, são maus. Estamos, Senhor, restritos a estar no templo da tua casa te louvando, todavia obedecendo às nossas autoridades, mas também confiando que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Neste momento eu te peço, alcança a tua igreja, alcança cada família aqui representada. Ó Deus, alcança cada obreiro, alcança cada jovem, cada criança, cada uma das irmãs do círculo de oração. Alcança, Senhor, cada um dos teus filhos, desde o menor até o ancião, dando vitória, meu Pai, dando fortalecimento espiritual. Meu Pai celestial, nós sabemos que estamos vivendo uma época em que as coisas estão se fechando, Senhor, mas todavia o controle está nas tuas mãos. A tua palavra ela se cumpre na íntegra, olhando para a tua palavra. Há tempo para todas as coisas, para todo o propósito debaixo dos céus. Sabemos, Senhor, que o tempo é este em que estamos vivendo, mas estamos debaixo das tuas mãos, do teu controle. Por isso pedimos a tua bênção nesse dia. Alcança cada um de nós. Ó Deus, aquele que estiver, Senhor, com o coração triste, talvez perturbado, depressivo pela situação. Meu Pai celestial, dá refrigério para esta alma. Atende, Senhor, a oração do necessitado nesse dia. Oh Espírito Santo de Deus, nós confiamos num Deus que tudo pode, no Deus Altíssimo, no Deus Onipotente, no Deus Onipresente. Confiamos no Deus Onisciente, um Deus que está acima de todas as coisas. Ó Pai Celestial, toma a direção do nosso trabalho, toma a direção do nosso culto. Ó Deus, fala conosco, recebe o cântico dos nossos lábios nessa noite. Alcança os irmãos que estão em casa. Meu Senhor da glória, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão precisando, Senhor, de alimentos, aqueles que estão precisando de um socorro, envia o socorro nesse dia. Tu és o provedor de todas as coisas, Senhor. Meu Pai Celestial, assiste a cada um de nós aqui nesse momento, a nossa saúde, esteja conosco, meu Senhor. Tira de nós toda a preocupação das coisas terrenas, tudo aquilo que vem, Senhor, nos trazer tristeza e confusão. Nos ajuda a andar pelo Teu Espírito, olhando simplesmente para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Responde às orações da igreja. Ó Deus, assiste também a cada um daqueles que estão nos leitos de hospitais, aqueles que estão sem esperança, aqueles que talvez já foram desenganados pela medicina, mas Tu és médico por excelência, Senhor, e nós cremos no poder da Tua palavra, nós cremos em um Deus altíssimo e poderoso, que tem o controle de todas as coisas. Assiste os teus filhos agora, dá refrigério para aquele que precisa, Senhor. Passa o teu bálsamo naqueles que estão feridos. Ó Deus, alegra os corações que estão tristes. Talvez aqueles que pararam por alguma perturbação, alguma confusão. Repreende agora, Senhor, todo espírito que causa divisão no meio da tua casa. E dá-nos, Senhor, um coração voluntário, para que possamos fazer a tua obra com louvor. Abençoa cada um dos teus filhos, esses que estão aqui nos auxiliando. Abençoa as suas famílias, dê saúde aos teus servos. E dá-nos, Senhor, direção ao nosso trabalho. Assim nós te pedimos, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Meus irmãos, glorificamos a Deus pela oportunidade, mais um dia na sua casa. Nós vamos agora, mais uma vez, fazer uma oração, agradecendo a Deus pelo dia, pela oportunidade, por tudo quanto Ele tem feito por nós, pela vida, que o Senhor é merecedor de tudo. Tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor. E nesta oração, você que está em casa nos ouvindo, por meio de comunicação, por meio da internet, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, onde você estiver, e receba a oração, que Deus te alcance nesse momento e supra as suas necessidades. Querido Deus e nosso Pai Celestial, mais uma vez na tua casa, na tua presença, te louvando pelo cuidado, por tudo quanto tem feito por nós nesse dia, pelas nossas famílias, pela saúde que nos deste, pela salvação das nossas almas. Ó Deus Santo e Poderoso, pedimos nesse momento que o Senhor alcance aqueles necessitados que estão, Senhor, impossibilitados talvez até de ouvir esta palavra, talvez num leito de hospital, talvez entubados. Ó Deus, mas Tu és aquele que cuida do necessitado, assim como fizeste com aquele povo ali que necessitava de cura, assim onde o Senhor passava, o povo era curado, o povo cego via, o coxo andava, o mudo falava. Ó Deus, e nessa tarde nós pedimos a Tua bênção, alcança cada um dos Teus filhos, assiste aquele que precisa, Senhor, de um socorro, vai de encontro à Tua igreja, cada um dos Teus servos, visita cada coração neste momento, dá refrigério para cada alma, nos instrui pelo Teu Espírito, Senhor, continue conosco no louvor, Senhor, unge os nossos lábios para que possamos louvar o Senhor com fidelidade. Assim nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vou pedir para o pastor Laerte continuar na direção do trabalho, dirigindo o culto, nos louvores aí, o senhor. Tá bom, meu querido? Saúde a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Também nossos irmãos e ouvintes, simpatizantes da palavra de Deus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Estaremos louvando ao Senhor com 2 hinos da harpa cristã. Com 2 hinos da harpa cristã. Nossos irmãos já estão se aproximando aqui. E você também aí na sua casa vai ter essa oportunidade para estar louvando, adorando a Deus juntamente conosco. Creia, meu irmão, nós estamos vivendo dias difíceis. Mas se você buscar a Deus, se você ler a palavra de Deus, você será bem-aventurado em nome de Jesus. Amém. Nossa irmã estará louvando ao Senhor. Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o hino 225. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com enorme tu valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar,
ser valente, lutará sem recuar, ser valente, seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, com altruísmo, com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, o Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil, em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus, 7. glória a Deus. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura-se, Cristo cura-se, seu amor por nós é imenso, Ele cura-se, derramou seu sangue puro para remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura-se, Cristo
Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. A nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele o bálsamo da vida derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Glória, cânticos e hosanas, dai ao Redentor. Oh, Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Amém. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Bom é ter esperança, diz a palavra de Deus em Lamentações capítulo 3. Que bom é ter esperança e aguardar a salvação que vem do Senhor, porque ela vem. Você que está aí nos ouvindo, nós que aqui estamos louvando, adorando a Deus, você que está participando aí na sua casa desse culto, com esses hinos de esperança, com esses hinos de confiança. Por isso que é bom, meu irmão, minha irmã, meu amigo, ouvintes da palavra de Deus, nós ouvirmos a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 3, capítulo 1, verso de número 3, eu queria ler com os irmãos. É uma passagem muito conhecida, e eu vou dizer que só de você estar aí na sua casa, lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, participando desse culto de louvor a Deus, você já está sendo bem-aventurado. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 1, e o verso de número 3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha os dias que nós estamos vivendo, irmãos. Você, meu irmão, você, amigos. Antes, quando foi que nós ouvimos que a igreja estaria fechada no passado? Quando foi que nós pensamos que andaríamos com máscaras? Está chegando o fim de todas as coisas. E nós que conhecemos a palavra de Deus, temos que estar buscando em Deus na palavra. Temos que estar louvando, adorando a Deus, porque é tempo de clamar, de buscar o Senhor, assim eu creio. E aí nós seremos bem-aventurados,
por ler, por ouvir a palavra do Senhor. Olha os hinos que foram louvados. Deus está cuidando de mim, está cuidando de você. Porque somos bem-aventurados e estamos aqui para louvar e adorar a Deus. Eu quero dar a oportunidade para o irmão Samuel fazer a leitura oficial da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, igreja, aos ouvintes da palavra de Deus que nos ouve pela live. Uma boa tarde de salvação a todos. Queria ler juntamente com os irmãos apenas o Salmo 46, que diz assim, eu estava agora ali meditando, lá em Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas, né? E permissão de Deus, estarmos passando por esses tempos também. Deus está nos permitindo passar por esses tempos. E estava lembrando também dos tempos dos discípulos, a dificuldade que eles passaram, que não podiam congregar, não podiam se manifestar. Então, e meditando nisso, eu falei, meu Deus, será que se nós, nos dias de hoje, passássemos o que os discípulos passou, nós teríamos coragem, enfrentaríamos, porque nós não estamos proibidos de nada, de glorificar, de exaltar o nome santo do Senhor, mas parece que o nosso povo sumiu, a nossa igreja sumiu, e Deus está esperando uma resposta de nós mesmos, irmãos. Falo com muita convicção nesta tarde que a Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, está nas nossas mãos, irmãos. Se nós clamarmos, os ouvidos do Senhor irá nos atender. Salmo 46 diz assim, do 1 até o 10. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Está faltando nós clamarmos. Deus abençoe e agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Deus é o meu, é o seu, é o nosso refúgio e fortaleza. Quem é o seu refúgio? Quem é a sua fortaleza? Meus queridos, vocês que nos ouvem, nós que aqui estamos louvando, adorando a Deus também com vocês, nós temos que ser um em Cristo Jesus. Nós temos que nos refugiar em Deus. Temos que esperar em Deus. E o que estamos esperando? Que o povo de Deus acorde e comece a buscar a Deus em espírito e em verdade. Porque como o povo estava lá no deserto,
enquanto o povo não clamou a Deus, Deus não pôde intervir. As pragas vieram e o povo estava ali, acomodado, estava tudo bem. Mas quando eles clamaram, aí Deus ouviu a voz do seu povo, da igreja, e mandou as pragas, e teve aquela bênção, aquela vitória, irmãos. Faraó, ele teve que ceder. E não é diferente, irmãos. A hora que o povo de Deus começar a clamar, a buscar a Deus, eu creio que Deus, Ele vai fazer como está escrito. A sua mão não está encolhida, os seus ouvidos não estão gravados para que Ele não ouça a nossa oração, o nosso clamor. Mas é clamar, irmãos. Não é aquela oraçãozinha de 5 minutos, 10 minutos. É clamor. Buscando a Deus. E eu creio que a vitória virá. Aí nós faremos como diz aqui, né? A palavra. No verso de número 11 aqui, do Salmo 46. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí nós nos aquietamos, sabendo que Deus está pelejando por nós. Porque, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, que é simpatizante da palavra de Deus, nós estarmos aqui hoje, você está aí hoje participando desta live, é um milagre de Deus. Porque quantos quiseram estar e não pôde estar? Talvez estão num leito de uma enfermidade, em suas casas, no hospital. Mas não, irmãos. Deus te deu o privilégio de você clamar a Ele, buscar a Ele. E aqueles que estão com seu coração enlutado, tenha certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele preenche o vazio do seu coração. Porque Deus, Ele é fiel e verdadeiro. Deus vela para cumprir com a sua palavra. Amém? Estaremos, irmãos, louvando o Senhor com mais um hino, Samuel, pode ser? Estaremos louvando ao Senhor com o hino de número 334, com o nosso irmão maestro Samuel. Glória a Deus, aleluia! Louvemos ao Senhor com o hino 334, né? Da nossa harpa cristã. (334) da nossa harpa cristã. O fim de todas coisas vens, não tarda, cuidado, não queiras hoje recusar a graça do Salvador. Procura também ficar
abrigado no sangue do Cordeiro, no sangue remidor. Que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso vertido foi na cruz. O fundamento do cristão é a rocha eleita, por isso podes resistir os ventos da tentação. A todos sincero, a Cristo aceita, o sangue do Cordeiro garante salvação. Que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso vertido foi na cruz. Quem, pois, ouvir há de viver com Cristo na glória. Quem não ouvir há de morrer, tormentos padecerá. Pois quem deseja sobre o mal a vitória, no sangue do Cordeiro poder encontrará. Que sangue glorioso saiu de meu Jesus, que sangue precioso vertido foi na cruz. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, agora nesse momento nós estaremos fazendo mais uma oração, estaremos ouvindo a palavra de Deus. Creia em tudo aquilo que você está ouvindo e creia nesta palavra que será pregada, porque Deus é fiel e verdadeiro. Porque eu creio que a palavra de Deus, ela vem e ela vai e produz o resultado, produz o efeito para o qual ela for mandada. Você tem que crer, ande pela fé, vê o milagre acontecendo. Não vai por vista, mas vai pela fé, em nome de Jesus. Amém? E estaremos ouvindo a palavra depois com o nosso pastor João Dias, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor diz na sua palavra, que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali o Senhor se faz presente. E eu creio, Pai, que o Senhor está presente aqui conosco, assim também, Pai, na casa deste irmão, desta irmã, deste homem, dessa mulher simpatizante com a Tua palavra, Pai. Pois ele está buscando a Ti, clamando a Ti, Pai. Senhor, que Teu Espírito Santo de Deus, Ele venha e convença, Pai, os pecadores, para que possam se arrepender dos seus pecados e se achegarem a Ti, Pai. Porque bom é ter esperança e ter a certeza da salvação em Cristo Jesus, Pai. Em nome de Jesus, toma o Teu servo, Pai, anjo desta igreja. Usa-o, Pai, com autoridade e com ousadia,
no nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus pelo privilégio, pela condição de poder estar aqui. Queridos irmãos, antes de mencionar algo a respeito da palavra de Deus, eu quero já deixar avisado aos irmãos que a nossa Santa Ceia, querendo Deus, acontecerá no próximo domingo, terceiro domingo, como é de costume, né? E até nós vamos providenciar aí, já conversei com o pastor Laerte, os cálices, para que os irmãos estejam pegando aqui no domingo pela manhã. E querendo o Senhor, no horário de culto, às 18 horas, estaremos aqui fazendo a live, simbolizando aqui o culto junto com os irmãos participam da ceia em casa. Quero pedir a todos os irmãos que não fiquem sem participar, porque é um memorial onde nós faremos parte é um lembrete de um mês, uma vez mais, quando nós lembramos da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então eu quero pedir, meu irmão, minha irmã, você que talvez tenha passado algumas dificuldades esse mês, orem ao Senhor, Ele vai te dar graça e você vai mais uma vez participar da Santa Ceia. A Bíblia diz que agora, está escrito lá em Romanos, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabemos que aquele que veio para acusar, ele está sempre para acusar. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então você prepare o seu coração, consagre a sua vida, orem esses dias, um pouco mais do que vem orando, para que o Senhor Jesus nos garanta esse dia de vitória no próximo domingo, e nós vamos mais uma vez participar da comunhão com os irmãos, mesmo em sua casa, do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Como já foi falado, durante a semana nós não temos culto presencial, mas também foi avisado pelo nosso pastor presidente, os irmãos que desejarem vir à congregação, não um número grande, mas um número pequeno de irmãos, pode vir orar. Nós estaremos aqui às terças, às quintas-feiras fazendo a live. Então alguns irmãos que desejarem vir orar conosco, venham orar conosco, não tem problema nenhum, isso está liberado. Então nós vamos orar, não podemos ter o templo aberto, né, para o culto presencial, mas alguns que desejem vir orar, venham orar ao Senhor, venham falar com o papai, que faz muito bem. Glória a Deus. Eu quero ler uma palavra que Deus pôs ao meu coração, Apocalipse, capítulo de número 3, e o versículo 20. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 3, e o versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Queridos irmãos, um texto muito interessante. Eu quero dizer, a igreja do Senhor, com muito temor e tremor à palavra de Deus, que eu quero falar aqui alguns minutos o que o Senhor falou ao meu coração esses dias, orando ao Senhor, pedindo uma palavra para que fosse transmitida aqui na igreja para o povo de Deus. Queridos, e nós olhando para esse texto, Deus ele faz ali um alerta. O Senhor alerta ali a 7ª igreja da Ásia, que é a igreja de Laodiceia. É interessante que no início
desta carta, Deus adverte, vocês podem perceber aí, no versículo de número 14, que Deus está advertindo o anjo da igreja. Então, quando uma palavra ela é aplicada, ela é mencionada, primeiro aquele que está falando, olhando bem para a palavra de Deus, quando o Senhor, Ele exorta aquela igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma igreja que o povo se sentia autossuficiente, absolutos, entendiam-se que não tinha tanta necessidade de Deus, né? E o Senhor observa, ali começando pelo anjo da igreja, povo que se sentiam financeiramente muito bem e não importava que tinha tanta necessidade de Deus. E o Senhor, como Deus onipresente, Deus onisciente, Ele estava observando a atitude ali daquela igreja, a atitude do pastor daquela igreja. Deus estava observando aquele povo. E eu quero dizer, queridos, que o Senhor Jesus, Ele nos observa todos os dias. É por isso que vale a pena nós estarmos sempre conectados com a palavra de Deus, com o coração sincero, com o coração limpo, porque a palavra do Senhor diz lá nos Salmos: Senhor, quem entrará no teu tabernáculo, quem morará no teu santo nome, é aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então, a advertência que o Senhor faz ali àqueles irmãos de Laodiceia, eu quero me deter um pouquinho aqui no versículo 20, onde li: eis que estou à porta e bato. E naquela época, no tempo da antiguidade, a forma de uma pessoa se ingressar na casa de outra pessoa seria chegar ou bater com uma argola metálica na porta ou através da sua voz, simplesmente chamar. E Jesus, olhando para aquele povo, percebeu que espiritualmente o povo tinha se distanciado do Senhor. Irmãos, mas eu vejo aqui a grande bondade, a misericórdia, o socorro, o auxílio de Deus para com aquele povo, e esta palavra foi escrita para a figura nossa e para nós hoje. Eis que estou à porta e bato. Glória a Deus. E nós percebemos que, pela atitude do povo, Jesus já estava, pastor Laerte, ali do outro lado da porta. Jesus já não tinha aquela comunhão, já não tinha aquela forma de estar junto com o povo. E nós conhecemos muito bem a palavra de Deus, quando o Senhor nos deu livre arbítrio. O homem, ele tinha comunhão com Deus. A Bíblia diz que Deus falava toda a viração do dia com Adão, mas quando Adão, ele desobedeceu a Deus, aí ele perdeu-se aquela comunhão com o Senhor. Ou seja, como que ele realmente ficou escondido de Deus. Que a Bíblia diz lá no início, em Gênesis, quando Deus chega para falar com Adão, pergunta: Adão, onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz e temi, porque estava nu. Então, olhando para esse texto, nós percebemos que quando falamos de pecados, falamos de transgressão, de qualquer um pecado, o que vem primeiro na mente que pecado é adultério, é mais ou menos assim. Quando a igreja comenta que alguém pecou. Mas eu quero deixar claro para todos nós que estamos ouvindo a palavra de Deus, que o maior pecado que destruiu, inclusive, a humanidade e afastou-se de Deus, foi o pecado da desobediência. Foi simplesmente uma fruta que diz a Bíblia que ela era agradável à vista, bonita, mas, irmãos, nós possamos olhar para a palavra de Deus e entender que nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que está à nossa vista nós possamos nos aproximar, e tudo aquilo que foi determinado por Deus nós devemos obedecer.
Oxalá é o que aconteceu com um homem chamado Naamã, a mãe e a sua família. Quando Israel estava andando, vencendo todas as guerras, passando por cima dos obstáculos, esse homem chamado Naamã, ele foi e pegou aquilo que não devia pegar. Quando ele chegou, a Bíblia diz que Deus deu tudo nas mãos deles, mas não podia tocar naquilo que o Senhor tinha avisado para não tocar. Ele viu uma capa babilônica e algumas coisas interessantes ali de valor, e ele pôs a sua mão. Então, nem tudo que é bonito, nem tudo que é agradável à vista, nós possamos tocar, mas sim naquele que o Senhor determinou que tocasse. Deus, ele pôs limite ao homem lá no Jardim do Éden e disse assim: você vai até aqui, você faz até aqui. E nós olhando para o texto, o texto sagrado diz que o povo ali de Laodiceia já se sentiam autossuficientes. E o povo seguia ali, pastor Laerte, o sistema do mundanismo, a ponto do Senhor chegar e fazer um alerta e dizer assim: eis que eu estou à porta e bato. Ou seja, Deus estava mostrando para aquele povo que, independentemente da situação que ele se encontrava, do caminho que não estava bom, ele ainda era o Deus de misericórdia, que podia, através do abrir da porta, ele entrar e ter comunhão com ele. E esse bater da porta não precisava simplesmente ser, como já mencionei no final, uma argola metálica bater na porta, mas o ouvir da voz. E hoje nós temos este privilégio de ouvir a voz do Senhor Jesus. Queridos, eu quero te falar isso com muita graça de Deus, com muita propriedade no que Deus tem falado ao meu coração através desse texto. Se nós nos dobramos a Deus, reconheçamos que precisamos dEle, os braços do Senhor estarão abertos para nos abençoar. Glória a Deus, como já ouvimos aqui nessa noite, a mão do Senhor não está encolhida. Glória a Deus, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas as nossas iniquidades, as nossas transgressões, limitam o acesso a Deus. O apóstolo Paulo escreve lá em Romanos que todos pecaram e ficaram distanciados da glória de Deus. E aqui o Senhor, ele basicamente que faz um apelo, irmãos. Isso aqui não é a voz do escritor. O escritor escreveu isso aqui inspirado pelo Espírito de Deus, mas essa voz que soa aqui nesse versículo é a voz do Espírito Santo, porque o 22 diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito de Deus, diz às igrejas. Esta palavra é para todos nós que temos a oportunidade de ouvir nos dias de hoje. Eu fico feliz que quando eu leio uma palavra que o Senhor começa a me exortar. E às vezes acontece isso, a nossa responsabilidade como dirigente de uma congregação, eu vejo isso, os irmãos que estão nos ouvindo, o pastor Laerte, às vezes nós estudamos a Bíblia, queremos buscar sempre uma palavra de conforto que é muito bom para a igreja, mas eu quero te dizer que Deus é o Deus que dá conforto, Deus é o Deus do refrigério, Deus é o Deus da prosperidade, é o Deus que nos dá o ar que respiramos, Deus é o Deus que nos dá saúde, Deus é o Deus que nos dá a vida, mas eu quero dizer que esse Deus que nos exorta é porque Ele nos ama, Ele quer sempre o nosso bem. E um povo que já estava distanciado, aparentemente bem dentro da igreja, mas as atitudes não condiziam com a verdade, e o Senhor alerta: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, glória a Deus, em sua casa, e cearei com ele
e Ele comigo. Você que está nos ouvindo através desse veículo de comunicação, eu quero te falar. Irmãos, a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela pode certamente primeiro estar me corrigindo, mas a palavra de Deus está falando conosco. O Senhor está dizendo assim: eu estou batendo na porta. Você ainda tem uma oportunidade. Se você me der a oportunidade de entrar no seu coração, nessa casa aí, eu quero participar dessa comunhão contigo, eu quero que você fique comigo. Aí então Jesus, irmão, ele faz um papel que dá-se a entender que Jesus, em vez dele ser o convidado, ele começa a fazer um papel do anfitrião. Jesus, ele diz assim: eu quero entrar na tua casa, quero ceiar com você e você comigo. Dá a impressão que Jesus seria o dono da casa. Jesus está convidando: eu quero entrar, eu estou batendo, eu estou do lado de fora, mas se você me der uma oportunidade. Por que isso? Porque Jesus fala isso conosco. Aleluia! Porque o Espírito Santo de Deus, ele é educado. O Senhor nos deu livre-arbítrio. Glória a Deus. O Senhor nos deu a oportunidade, irmãos. Então é por isso que muitos estão se distanciando, mas aqui tem um alerta de Deus. Você que foi lavado, foi limpo, regenerado pela palavra de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúmes de nós. Aleluia! O Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que ele ora com gemido inexprimível, intercedendo por nós. Então, igreja do Senhor, olhando aqui à luz da palavra de Deus, o Senhor ainda disse assim: e ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo. Olha que privilégio. E no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então nós temos uma promessa. Isso não é promessa do homem que falha. Isso não é promessa do homem daquele que tem a mente limitada, que muitas vezes fala uma coisa hoje e amanhã já se esqueceu. Mas essa é a promessa daquele que está com os olhos abertos como chamas de fogo. Jesus está atento, irmãos, a todas as nossas atitudes. É por isso que Ele nos alerta hoje. Eu quero te dizer que se de repente você perdeu o foco, você desviou um pouco do caminho, e às vezes os dias, como nós falamos aqui, o que vem acontecendo, percebemos que, em vez de muitas pessoas estarem mais alerta à palavra de Deus, muitos estão desapercebidos, muitos parecem que não estão vendo o que está acontecendo, mas o Espírito Santo de Deus nos alerta nessa noite. Aleluia! Eu estou à porta batendo, eu quero uma chance de voltar a ter comunhão nesta casa. Aleluia! Muitas vezes essa casa perdeu a esperança, perdeu o entusiasmo, já pendurou as suas harpas, não tem mais vontade de ler a palavra de Deus, mas há um alerta de Deus nessa noite para todos nós. O Senhor está batendo na porta, a voz do Espírito Santo está nos convidando à comunhão com Ele, a voltar ao primeiro amor, voltar à alegria da salvação, assim como Davi, naquele momento que Davi estava distanciado de Deus, ele disse: Senhor, que eu não perca a alegria da salvação. Queridos irmãos, e o Espírito Santo está nos alertando: quem tem ouvidos, ouça. Nós temos a oportunidade de ouvir hoje. Não é a minha voz, como eu já falei, é a voz do Espírito Santo de Deus que está soando nos nossos ouvidos, que está falando com cada um de nós. Dê ouvido à voz de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que há diversas vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado.
Dê significado à voz do Espírito Santo. Dê ouvido à voz de Deus quando fala conosco. Aleluia. Um alerta do Senhor Jesus. Não perca a comunhão com o Pai. Não perca a comunhão com o Filho. Não perca a comunhão com o Espírito Santo. Não perca a comunhão com o seu irmão. Irmãos, é tanta gente hoje que está perdendo a comunhão com os seus irmãos, que eu não gosto daquele irmão, que eu não gosto daquela irmã. Tiremos isso de nosso coração, igreja. Isso são escórias. A Bíblia diz que isso é coisa do velho homem. Muitas pessoas têm aquele hábito ainda de não suportar os outros. Eu não suporto aquele irmão, aquela irmã. Precisamos suportar sim. A palavra de Deus diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Jesus Cristo sem pecado, Jesus Cristo santo, Deus se faz carne, vem aqui, paga a nossa culpa. E por que nós às vezes não queremos ter a comunhão uns com os outros? E se nós não perdoarmos uns aos outros, como que o Senhor Jesus vai nos perdoar? A oração do Pai Nosso diz isso, irmãos. Perdoa as nossas dívidas ou os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E se nós não perdoamos aos nossos devedores, nós estamos falando para Deus para perdoar assim como nós perdoamos. Então nós precisamos observar a palavra de Deus, para que nós, irmãos, não caímos naquela parábola aonde Jesus está falando ali em Mateus capítulo número 7, a questão do julgar. Muitas vezes nós temos o hábito de olhar para alguém, fazer pré-julgamento, julgar alguém, e muitas vezes não tomarmos cuidado e queremos sentenciar. Mas a Bíblia diz que há um só legislador, há um só juiz. Então nós precisamos orar uns pelos outros. Todos nós somos falhos. Todos nós precisamos da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. E eu quero nesse momento te falar, vamos orar uns pelos outros, vamos interceder pelos irmãos. Irmãos, tem muita gente precisando de uma palavra, de um abraço. Use esta boca que Deus te deu como bênção, como água viva, para levar uma palavra saudável àqueles que têm necessidade. Não vamos usar a nossa boca para julgar, que a palavra diz que de um mesmo manancial não pode produzir água salgada, amargosa e doce. Então por isso, meus irmãos, a noite é passada, o dia já é chegado, nós já estamos vistando das armas da luz. Andemos em honestidade, andemos na luz que é Cristo Jesus. Vamos deixar as perturbações dessa vida, vamos deixar o cochear em dois pensamentos, vamos deixar todas essas coisas de lado, igreja, porque o Senhor Jesus está à porta, Ele está batendo, Ele está procurando aquele que quer comunhão com Ele. E o alerta do Espírito Santo de Deus para nós nessa noite é essa: se alguém abrir a porta, irmãos, que coisa boa, aleluia, que coisa gostosa de se ouvir a voz do Espírito Santo dizendo assim: glória a Deus, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus nos chama para uma estreita comunhão. Jesus nos chama para que tenhamos mais intimidade com Ele. Talvez você que já teve tantos dons que Deus te deu na igreja para a edificação do corpo de Cristo, e de repente esses dons foram se esvaindo, de repente esse entusiasmo de louvar, talvez você que pregava, Deus te usava para ganhar almas, para alertar, para falar com a igreja, e de repente você parou. Mas há aqui um conselho de Deus para nós nessa noite: abre esta porta novamente, o Senhor Jesus está batendo, eu quero entrar, aleluia, oh glória a Jesus.
eu quero de volta essa comunhão que você tinha comigo, diz o Espírito Santo para nós nessa noite. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo, irmãos, está falando conosco. Você que está aí ouvindo esta palavra, dê ouvido à voz de Deus. Esta é a oportunidade que Deus tem nos dado. Como o pastor Laerte já falou aqui nessa noite, quantos que teriam vontade de estar aqui, ou de estar ouvindo a palavra de Deus, mas não tem mais esta oportunidade. Nós somos milagres de Deus. Eu que há poucos dias também fui acometido, nem só eu, como nosso irmão Fábio, a minha esposa, desse vírus do Covid-19, e quantos, pastor, que não tem oportunidade nem de voltar em casa para ver a sua família. Irmãos, mas Deus tem cuidado de nós. É por isso que o dia oportuno, é o dia chamado hoje. Aleluia! Se ouvides, a palavra de Deus está dizendo, se ouvides hoje, não é amanhã, a voz do Espírito Santo, abra o teu coração, deixa Deus entrar e cear contigo. Aleluia! E nós somos milagres do Senhor. É por isso que nós precisamos estar sempre, irmãos, dando o melhor de nós para o Senhor. É uma palavra forte que diz lá em Eclesiastes, capítulo 9, que fala a respeito de tudo o que vier à tua mão para fazer. Faça conforme as tuas forças, ou com todas as tuas forças. E a parte B do versículo é pesada, mas às vezes é necessário a gente lembrar, para saber que o fôlego de vida que nós respiramos está nas mãos do Senhor. E aí o pregador está dizendo na parte B do versículo, porque para a sepultura para onde tu vais, lá não há ciência, nem indústria e nem sabedoria alguma. Então, queridos irmãos, é hoje, abra o teu coração para o Senhor Jesus. Se cometeste algum pecado, irmãos, Ele está falando porque Ele é o perdoador dos nossos pecados. Ele é apto para perdoar os nossos pecados. Por isso que Ele está dizendo, hoje se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Para finalizarmos, eu quero ler em Hebreus, capítulo de número 3, Hebreus capítulo 3, aonde mais uma vez a palavra de Deus nos alerta a esse respeito. Glória a Deus. Hebreus, capítulo de número 3, e o versículo, a partir do versículo 7, é um alerta também, o escritor está falando aqui, versículo 7 diz assim, portanto, como diz o Espírito Santo, mais uma vez, a voz do Espírito Santo, se ouvides hoje a tua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja, aqui um alerta, vede que nunca haja em qualquer de nós ou de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, é por isso que é bom, como falei, que a palavra de Deus está sempre nos exortando. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo em que se chama hoje. Então não é amanhã, a palavra de Deus está falando hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, retivemos firmes o princípio da nossa esperança até o fim,
enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Glória a Deus, porque havendo alguns ouvido e provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou, por quem se indignou por 40 anos, não foi porventura os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes, e vendo que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então a palavra, irmãos, está aplicada a todos nós. Nós temos a opção de crer e de não crer. Agora, a voz do Espírito Santo já falou conosco pela sua palavra, mas eu quero te dar um conselho. Vamos optar por crer. Vamos fazer como Josué. Josué ali com a sua família, chegou um momento que Josué reúne o povo e diz assim, se alguém quiser servir a outros deuses e seguir por outro caminho, tudo bem. Está lá em Josué capítulo 24. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então eu quero dizer, eu e a minha casa, você e a sua casa, esta igreja de Vila Nova Cachoeirinha, serviremos ao Senhor Jesus. Aleluia, que Deus nos abençoe, nos dê graça e nos ajude cada dia mais poder estar na sua presença. Eu gostaria que o irmão Fábio orasse conosco, meu querido. Tem como fazer oração, glória a Deus, agradecendo ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito por nós, irmãos. Glória a Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua empresa, os seus negócios, o seu trabalho. Que o Senhor Jesus possa falar ao seu coração nessa noite. Que você seja sensível à voz do Espírito Santo. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor aos irmãos. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, pela essa maravilhosa palavra que nos tem entregue hoje, Pai. Pedimos tua misericórdia, Senhor, a todos que estão aqui, Senhor, aqueles que estão nas suas casas, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, tu sabes a necessidade de cada um. Que essa palavra não volte vazia, Senhor, que esteja sempre na casa de cada um, Senhor, abençoando, Senhor, falando aos corações, Senhor, dando graça, saúde e bênção, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, despede-nos em paz, Senhor, dê uma semana abençoada na tua presença, Senhor. Todos aqueles que estão doentes, enfermos, Senhor, seja repreendida em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor esteja presente na casa deles, no lar, no hospital, Senhor, aonde estiverem, Senhor, nas suas famílias, seus familiares, no seu emprego, Senhor. Abençoa, multiplica, Senhor, dá graça conforme a tua vontade, Pai, no santo nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, te agradecemos por tudo, Pai. Amém. Glória a Jesus. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe, nos dê graça e nos ajude. Dê cada uma semana de paz, uma semana de vitória. Que Deus nos ajude. Aleluia. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos e todos digam amém. Glória a Deus. Amém, Jesus.